Fisiologicamente, eu não tenho necessidade de comer tanto. Emocionalmente, eu tenho. Cada pessoa tem um escape emocional. E o meu é a comida. Hello, maravilhosos! Bora começar mais um vídeo, gente. Eu queria fazer hoje com vocês um vídeo de bate-papo, na verdade. Tô aqui... São 8h39, acabei de tomar o meu café. E eu quero fazer um vídeo de bate-papo. Por quê? Então, gente, ontem eu liberei pra vocês o diário da dieta. O diário em que eu tirei as minhas medidas. Inclusive, se você não conferiu ainda, vai lá e confere porque ele está maravilhoso. E eu recebi um comentário, eu recebi uma pergunta nos comentários que me chamou a atenção, tá, gente? A menina veio e me perguntou assim: Malu, você já teve alguma recaída? Eu fiquei muito surpresa de alguém me perguntar isso, sabe? Porque, pra mim, todo mundo tem recaída de vez em quando, sabe? Normalmente, quando a gente vem da obesidade, né? Eu passei a vida inteira lutando contra a balança, assim. Eu ainda vou pegar e vou mostrar fotos de vocês da minha adolescência e tal. Mas eu passei a vida inteira lutando contra a balança, chegando aos 90 e poucos quilos, daí eu consegui emagrecer. Aí eu engordei de novo. Eu passei a vida inteira assim, sabe, gente? Tipo, lutando contra meu peso mesmo. Uma pessoa como eu, que passou a vida inteira lutando contra a balança, passou a vida inteira em todo esse processo, pra mim é extremamente natural ter recaídas. Inclusive, vocês já devem ter visto, quem acompanha todos os diários já deve ter visto eu passar por alguns momentos assim, tá? Em que eu digo pra vocês que eu tô, tipo, em compulsão alimentar, sabe? Por quê, gente? Porque depois de... Como eu falei, eu sempre fui meio que gordinha, então a vida inteira eu tive muito tempo pra analisar isso tudo. E chegou uma fase da minha vida, depois que eu já comecei a fazer dieta, que eu comecei a identificar que eu tinha quadros de compulsão alimentar, tipo períodos de compulsão alimentar. E o que é compulsão alimentar, gente? Porque eu acho que é importante a gente falar. A compulsão alimentar, ela é um distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos. Então, assim, essa ingestão, ela ocorre mesmo quando você não está com fome. Como é que eu percebo quando eu tô em compulsão alimentar? Assim, eu, por exemplo, eu não tenho uma compulsão alimentar que eu passo a madrugada inteira comendo, que eu ingiro uma quantidade muito absurda de alimento de uma só vez. Porque às vezes quando a gente pensa em compulsão alimentar, a gente tem aquela imagem daquela pessoa mais fofinha, assim, mais gordinha, ainda tacar a geladeira de madrugada, comendo um frango inteiro. Só que eu acredito, e aí que tá meu achômetro, tá, gente? Eu não sou profissional, não sou nada. Quem dizia, quem sabe, né? Mas não sou médica, não sou nutri, não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que tem muita experiência pra falar sobre emagrecimento, porque a vida inteira eu lutei contra a balança, a vida inteira eu tive compulsões alimentares e períodos que eu tava totalmente descontrolada em relação à minha alimentação. Então, uma coisa que eu demorei pra perceber foi que compulsão alimentar não é necessariamente aquela coisa do gordinho comendo um frango inteiro, sabe? Porque a gente tem isso na cabeça. As minhas crises de compulsão alimentar, por exemplo, não são assim, são diferentes. E eu já vou falar mais um pouquinho com você sobre isso, assim, sobre como é a minha compulsão alimentar, sobre como eu identifiquei isso. Porque eu acho que pode ajudar muitos de vocês também a identificar. Porque eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Eu andei fazendo uma pesquisa. Em mais de 70% dos casos de obesidade são gerados da compulsão alimentar. Então isso é muito comum mesmo. Então às vezes você também não tem aquela compulsão alimentar de comer um frango inteiro e você acha que aquilo que você tem não é compulsão alimentar em si, você acha que é gula ou então que é, sabe? Como que eu percebo que eu tenho compulsão alimentar? Como que eu identifico quando realmente eu tô em um período que eu tô tendo crise de compulsão alimentar? É quando eu começo a comer e a ingerir alimentos mesmo sem estar com fome, mesmo sem haver aquela necessidade fisiológica. E daí vem uma coisa que eu converso muito com vocês desde que eu abri o canal, que é a gente ter o processo da gente aprender e identificar o nosso tipo de fome. Porque às vezes a gente só tá com vontade de comer, às vezes a gente tá com fome mesmo e aquilo ali é fome física. Então, o que é fome física? Fome física é aquela fome que tu pode comer qualquer coisa que vai matar a sua fome. Fome física é aquela fome que quando o bicho começa a apertar mesmo, você começa a roncar a barriga.
Aquela fome emocional, aquela fome psicológica, ela é diferente. É aquela fome que você só vai matar a fome se você comer um McDonald's. Por quê? Porque você não tá com fome de verdade, você só tá com vontade de comer. E isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Que há muito tempo atrás eu comecei a identificar. Logo que eu comecei a fazer dieta e ela começou a dar certo, eu já comecei a prestar atenção nesses sinais do meu corpo. E hoje em dia é através desses sinais que eu percebo quando eu tô em compulsão alimentar. Porque sim, até hoje, mesmo depois de tanto tempo em processo de emagrecimento, eu ainda tenho momentos da minha vida que eu tô em compulsão alimentar. E vocês sabem disso porque vocês me acompanham. Quando eu tô em compulsão, eu passo o dia inteiro comendo pequenas quantidades de alimentos extremamente calóricos. E você ingere esses alimentos independente da sua sensação de fome. Então, às vezes, eu tô de barriga cheia. E eu sei que eu tô de barriga cheia, sabe? Eu tenho noção disso, porque eu já conheço o meu corpo. Então, eu sei que eu tô de barriga cheia, só que eu preciso comer aquilo, entende? É uma questão de necessidade, assim, é uma real luta comigo mesmo, porque eu, no estado que eu tô, eu já tenho consciência que eu não tô com fome, que eu não precisava comer aquilo e que, de fato, e essa coisa de eu estar querendo comer aquilo, seja um chocolate ou um McDonald's, alguma coisa assim, eu estar querendo comer aquilo, eu sei que é por causa da compulsão alimentar. Eu sei que eu estou em uma crise de compulsão alimentar. Só que mesmo sabendo disso, eu conseguir me segurar e não comer é uma coisa que é extremamente difícil. A compulsão alimentar que eu tenho não chega a afetar tanto, até porque eu sou muito controlada já, eu sou muito regrada. Mas tem momentos que nem esse meu autocontrole, nem o fato de eu ser muito regrada consegue controlar minha compulsão. Me deixem aqui nos comentários quando que vocês perceberam que vocês tinham compulsão alimentar. E se vocês já conseguem identificar quando vocês estão entrando em compulsão. Porque são coisas que tu vai evoluindo no processo de emagrecimento. Eu tenho 28 anos agora. E como eu disse, foi uma vida inteira lutando contra a balança. Eu já tô em processo de emagrecimento há mais de um ano. E eu acredito que pelo resto da vida eu vou ter que cuidar pra não entrar em compulsão alimentar. E eu sei quais são os meus gatilhos, tá? Porque isso também é uma coisa importante que fazem eu entrar em compulsão alimentar. Tem um fato que é muito importante sobre mim, que eu sou muito ansiosa. Tá? É uma coisa que eu tento controlar e tal. Eu sou meio ansiosa. E por mais que eu me ache uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, eu sei que tem coisas que me desestabilizam. E sempre mesmo que eu fico desestabilizada, e é muito fácil a gente ficar desestabilizado no mundo de hoje em dia. Todo mundo tem problema, todo mundo tem questões, sabe? Então, às vezes, é muito fácil a gente precisar compensar os nossos problemas emocionais, o nosso desequilíbrio emocional em outras coisas. Eu entro em compulsão e acabo dependendo da comida. Isso, gente, é tão claro pra mim, porque, por exemplo, em momentos que eu discuto com alguém, que eu tenho um estresse, que alguma coisa acontece, a primeira coisa que eu faço, gente, eu não tô brincando, a primeira coisa que eu faço é abrir a geladeira pra comer alguma coisa, sabe? E isso é até hoje, gente, e eu acho que vai ser assim pelo resto da vida, porque todo mundo tem a tendência de quando o bicho pega, quando o perrengue pega, se jogar em alguma coisa. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, cada pessoa tem um escape emocional. E o meu é a comida. Louco, sabe? Então é isso, gente. Tu pode identificar a compulsão alimentar quando tu passa a ser dependente da comida e normalmente tu percebe que essa é uma dependência emocional, tá? Então é como eu falei, tu não precisa estar com fome pra querer comer. Às vezes tu só tá desestabilizado, tu só tá cansado, tu só tá estressado e daí vem a tua necessidade de comer. E também tem uma coisa, gente. Você começa de um jeito e você tem que cuidar pra não se agravar. Por quê, gente? Porque sempre foi assim, sabe? Nos momentos que eu cheguei a um alto grau de obesidade, sempre foi assim. Eu comecei ficando estressada, eu comecei ficando desestabilizada. Normalmente eram momentos da minha vida que eu não tinha um hobby ou uma atividade física para eu poder compensar e tirar esse estresse. Então isso é um fato muito importante. Todos os momentos que eu cheguei ao auge da obesidade e o meu emagrecimento já teve diversas fases desde a minha adolescência, todos os momentos que eu cheguei à obesidade e que eu vi a compulsão alimentar tomar conta de mim em um grau mais grave, foram momentos que eu não estava fazendo exercício físico ou cuidando do meu emocional. Foram momentos que eu estava muito ocupada, muito estressada, sem tempo para mim mesma. E eu, naturalmente, já tenho em mim alguns sinais de compulsão alimentar, que eu vou falar para vocês conseguirem identificar em vocês também.
Então, quando a pessoa tem a tendência a ter compulsão alimentar, a pessoa normalmente come mais rápido que os outros. E isso é uma coisa, gente, que constantemente eu tenho que, cuidar, sabe? Porque eu como muito rápido mesmo, assim. Se tu bota um prato de comida na minha frente, às vezes em 5 minutos eu consigo comer aquele prato inteiro. Só que tem aquilo que o cérebro demora pra assimilar que você está comendo. Quando tu come muito rápido, tu acaba comendo mais do que o normal. Mais do que você precisaria. Se você também é assim, sabe que isso é um dos sinais de compulsão alimentar, comer muito rápido. Então isso é uma coisa que eu tento controlar, sabe? Eu forço mesmo, assim, pra eu controlar. Então eu tô aqui, tô comendo, aí eu largo o garfo e tento, sei lá, conversar com alguém que tá comigo e tal. Porque se eu tô comendo ali sozinha, te juro, 5 minutos eu como tudo. Então eu preciso constantemente estar me controlando pra não comer muito rápido. Porque eu sei que isso é um sinal de compulsão alimentar, isso é um sinal que eu estou muito ansiosa. Outra coisa que acontece quando eu estou em um momento de estresse e que eu sei que eu estou entrando em um momento de compulsão alimentar ou ao risco de eu entrar em compulsão alimentar, porque, né, como eu falei, são todos sinais, uma coisa vai levando a outra e quando eu percebo, fudeu. É quando eu passo a comer mesmo sem estar com fome. O meu comer sem estar com fome não é nem comer um Mac ou comer alguma coisa absurda. Às vezes o meu comer sem estar com fome é comer alguma coisa saudável, mas comer só por comer mesmo. Ontem aconteceu isso vive acontecendo comigo. É porque eu não falo assim, tipo, eu mostro pra vocês que eu tô comendo, mas é claro que eu nem sempre venho e falo, olha gente, isso que eu tô comendo, eu sei que é por compulsão alimentar, mas eu não estou conseguindo me segurar. Até deveria falar mais vezes isso, assim. Fisiologicamente, eu não tenho necessidade de comer tanto. Emocionalmente, eu tenho. Então, muitas das refeições que eu faço, e isso é até hoje, eu sei que não é porque eu tô com fome. Eu sei que é porque eu preciso comer pra saciar aquela coisa do meu emocional. Ontem eu almocei. Chegou de tarde, eu botei a Ana Clara pra dormir umas 2 horas da tarde. Começou a me dar uma vontade de comer um doce, cara. Começou a me dar uma vontade de comer alguma coisa. Uma vontade. Eu olhei, deu. Gente, pelo amor de Deus, não tá nem na hora de eu comer. E daí é um truque, tá? Esse negócio de não tá na hora de eu comer é um truque que eu uso e que eu aprendi com a reeducação alimentar com os meus nutricionistas pra tentar controlar minha compulsão alimentar. Mas daí eu já digo um pouquinho pra vocês, que eu vou dar algumas dicas que eu uso pra controlar minhas recaídas e compulsões alimentares. Mas daí chegou umas 2 horas da tarde e eu, meu Deus do céu, eu tô com vontade de comer, é incontrolável, eu preciso comer alguma coisa, não vou conseguir fazer mais nada sem eu comer alguma coisa, gente. É um sentimento, assim, muito absurdo de que realmente você não vai conseguir fazer nada sem comer alguma coisa, sabe? É absurdo. Então, assim, eu posso dizer, eu tenho compulsão alimentar. É claro que eu tento controlar ela da melhor forma possível e eu percebo muito claramente os momentos que eu entro em compulsão, mas eu tento controlar. Mas isso, por exemplo, por mais que eu... Ai, mas tu não comeu nada que não seja muito saudável, tu não comeu algo que seja tão porcaria. Eu sei que eu não comi algo que seja tão porcaria, eu comi um negócio saudável, mas isso é porque eu já tenho uma certa consciência das coisas. O fato de eu estar comendo sem estar com fome, só pra saciar meu emocional, e de eu não conseguir fazer mais nada sem antes comer alguma coisa, isso é compulsão alimentar, isso é recaída, entende? E isso eu tenho até hoje. Eu não sei se vocês também têm, me contem se um dia isso passou pra vocês, porque eu acredito que todo mundo que chega à obesidade tem compulsão alimentar. É tudo ligado. Então me deixem aqui nos comentários quando que vocês, ou se um dia vocês conseguiram de fato controlar 100% a compulsão alimentar de vocês, porque eu até hoje não consegui. Outro sinal muito grande que você tem compulsão alimentar é continuar comendo mesmo quando você sabe que você já matou a fome. E beleza, né, gente? Acho que a gente tem que ter um simancol, uma certa noção de que, beleza, tem momentos que é natural você comer mais. Então, numa festa de Natal, uma festa de final de ano, é natural você comer mais. Mas no dia a dia, na sua rotina, você continua comendo quando não tá com fome? Eu não tenho tanto esse problema. Normalmente, tipo, das minhas compulsões alimentares, eu tenho muito mais aquela de comer o dia inteiro, beliscar o dia inteiro. Essa de comer muito de uma só vez, eu não tenho tanto, tá? Antigamente eu tinha, gente, eu conseguia comer, tipo, 6 bombons sem parar. Muito mais do que isso, sabe? Muito mais mesmo. Hoje em dia, esse é um fato que eu não preciso mais me preocupar, porque pra mim essa saciou parou. Graças a Deus, essa parte eu já consegui controlar, mas eu sei que é uma coisa muito difícil. Outra característica de quem tem compulsão alimentar
é comer escondido ou comer sozinho. Eu já fiz muito isso, gente, já comi escondida. Muito, muito, muito mesmo. Graças a Deus, passou. Até porque eu me sinto na obrigação de vir aqui mostrar pra vocês até os meus defeitos. Entende? Pra gente normalizar essas coisas, sabe? Pra gente não se sentir tão culpada, porque eu acho que a culpa não leva a nada, só nos desestabiliza ainda mais. Então, hoje em dia eu não tenho mais tanto esse problema. Eu já meio que parei de me culpar, porque eu sei que é uma coisa que é emocional, eu sei que é uma coisa que nem sempre eu consigo ter 100% de controle e eu não preciso me sentir tão culpada. Então, hoje em dia eu não tenho mais esse problema, mas eu já comi muito escondido. Isso é uma característica extremamente comum em quem tem compulsão alimentar. E outra coisa também que é muito comum é tu se sentir triste ou culpado por comer demais. Hoje em dia eu já me perdoei e que às vezes acontece de eu entrar em compulsão e o melhor que eu posso fazer é não me culpar e seguir em frente e tentar me estabilizar emocionalmente de novo. Quais desses sinais você tem? Identifique, colega, identifique. E é por isso, gente, que muitas pessoas não conseguem emagrecer. Tá? Porque agora vamos passar por outra etapa desse vídeo. Percebam que a obesidade não é só um problema físico, é algo emocional normalmente que a gente tem que tomar conta, que a gente tem que cuidar. Então, por exemplo, eu sei que a minha obesidade vem da minha ansiedade, porque quando eu fico ansiosa, eu acabo comendo demais, em excesso, e isso acaba virando uma bola de neve e eu acabo engordando extremamente. Daí, conforme eu vou engordando, eu vou ficando deprimida. Conforme eu vou ficando deprimida, eu vou comendo ainda mais. Então, quando eu percebo, eu já tô com 96 quilos. Um bom processo de emagrecimento, você não precisa só se preocupar com a dieta, tá? Até porque quando você se preocupa só com a dieta, normalmente, tá? Não gosto de generalizar nada, mas normalmente você não chega a lugar nenhum. Porque a obesidade é um problema emocional também. Então, quando você trata isso, você tem que tratar de forma multidisciplinar. Compulsão alimentar deve ser tratada de uma forma multidisciplinar. Se a sua obesidade, se a sua compulsão vem da depressão, não adianta você só tentar fazer dieta. Você precisa ter um acompanhamento psicológico. Um acompanhamento psicológico, muitas vezes, é a chave que tá faltando, entende? Para tratar a sua compulsão alimentar, não basta você pegar uma planilha e uma folha de dieta. Você precisa pegar e perceber as coisas, perceber o teu emocional, perceber o que tá acontecendo contigo, com o teu corpo, com o teu emocional, com o teu psicológico, se você tá deprimido, se você não tá, se você tem problema de ansiedade. Você deve realmente tentar mudar a sua forma de encarar tudo, compreender os gatilhos de ansiedade e estabelecer estratégias de controle. Então, por exemplo, eu gosto de dar o meu exemplo porque eu acho que isso amplia a nossa visão sobre as coisas. O que eu uso como estratégia de combate à minha ansiedade? A primeira coisa que eu faço para combater a minha ansiedade é exercício físico. Se eu pudesse, eu faria mais. Eu busquei até encontrar algo que me satisfizesse. Então, é uma coisa que eu vou, que eu esqueço os problemas lá, entendeu? Quando eu tô na academia, quando eu tô fazendo exercício, quando eu tô treinando, eu esqueço completamente os meus problemas, eu libero endorfina, sabe? É um momento que é muito importante pra mim. Se eu fico uma semana sem treinar, eu percebo tão claramente a importância que o exercício tem no combate à minha ansiedade e no combate da minha compulsão alimentar que vocês não têm noção. E é por isso que eu digo que é tão importante a gente fazer exercício. Tem gente que tenta fugir do exercício porque tem aquela coisa, né, que o pessoal adora dizer, né? E é verdade, mas o pessoal adora usar como desculpa para não fazer exercício físico. Que é que 70% da sua dieta, 70% do seu emagrecimento vem da dieta. Só que vai tentar fazer a dieta sem ter um escape emocional. Vai, colega. Vai pra tu ver como o bicho complica. Então você precisa achar um escape e o exercício físico é um excelente escape, tá? Então é isso que eu uso. Todos os momentos que eu perdi o controle sobre mim mesma foram momentos que eu estava sem tempo de malhar, sem tempo de treinar, sem tempo de ir na academia. Então acho que esse é o principal pra mim. Agora, formas que eu
tento controlar a alimentação. E é por isso que eu digo pra vocês que eu tenho uma compulsão alimentar, mas que não me afeta tanto, porque hoje em dia eu meio que já aprendi a encontrar maneiras de conviver com ela, por mais que eu tenha consciência de que é algo que eu provavelmente vou ter que combater a vida inteira. Uma coisa que pra mim é importante, ter um horário fixo pra fazer as refeições ajuda muito pra mim, entendeu? Porque beleza, ontem eu não consegui aguentar, mas tem vários dias que eu consigo aguentar, porque eu tenho hora pra comer. Isso me ajuda em duas coisas. Primeiro, eu nunca esqueço de comer. Eu nunca acabo também comendo demais, tá? Por quê, tá, gente? Deixa eu tentar explicar, que às vezes é meio difícil de explicar pra vocês tudo que tá rolando na minha cabeça. Logo no início do vídeo eu falei que eu não tinha problema de comer em excesso, em grande quantidade, que normalmente eu tinha problemas de beliscar o dia inteiro, e que esse é meu tipo de compulsão alimentar, e daí você tem que identificar qual é o seu tipo. E eu dei várias dicas aqui no vídeo pra você conseguir fazer isso. Eu tento comer a cada 3 horas, a cada 3 horas e meia. Isso depende também muito do meu tempo naquele dia, porque às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente tá na rua. Beleza, vida normal, vida que segue. Quando eu pulo alguma refeição ou não como a cada 3 horas, a tendência é depois, quando eu sentir fome, eu comer demais. Entendeu? Se eu pulo alguma refeição, depois quando eu vou comer, eu acabo comendo em excesso. Mas se eu como com bastante frequência, e esse é um dos princípios da reeducação alimentar, da low carb não, gente. A low carb tem um princípio diferente, é um princípio mais primitivo de você realmente identificar sua fome, comer só quando está com fome, nem que você coma de 12 em 12 horas, comer só quando está com fome. Mas nem sempre, dependendo de como anda o meu estado emocional, eu consigo fazer isso da low carb. É por isso que eu às vezes troco de dieta para reeducação alimentar. Se eu tô numa fase mais ansiosa e tal, eu preciso comer a cada 3 horas de pouca em pouca quantidade. Por quê? Porque primeiro, uma das minhas compulsões é querer comer o dia inteiro. Então, dessa forma, eu consigo controlar um pouco a minha compulsão alimentar. Então, tipo, a cada 3 horas eu como um pouquinho. Eu consigo também controlar a quantidade do que eu como. E como eu não chego a ficar com uma fome absurda, eu também tenho mais facilidade de controlar o que eu tô comendo pra comer algo saudável e a quantidade também que eu tô comendo pra não comer em excesso, pra não comer demais. Então, eu tenho um horário fixo para as refeições, é uma coisa que me ajuda muito quando eu tô em um momento de ansiedade e compulsão alimentar ou de uma recaída, seja como você quer chamar. Eu não considero recaída porque é uma coisa que eu tenho que controlar todo dia. Então, eu não acho que um dia eu esteja 100% ok da minha compulsão alimentar. Beleza, tem fases que tá mais fácil, tem fases que tá mais difícil, dependendo do meu emocional. Mas eu não acho que um dia eu seja 100% curada da minha compulsão alimentar, a ponto de um dia não estar mais curada e ter recaído, entende? Então, eu não considero recaída uma palavra muito certa, porque eu acredito que eu todo dia tenho que cuidar pra não entrar em compulsão. Outra coisa que é importante que eu falei também, que eu vivo tentando me controlar, é mastigar mais devagar e comer mais devagar, gente. Não é fácil controlar isso sempre, mas são passos importantes para o seu cérebro perceber que você de fato matou a fome e você não comer em excesso. E outra coisa que também é muito importante é você fazer o máximo possível para manter uma dieta equilibrada e saudável, tá? Porque você já tem o problema de ter compulsão alimentar. Eu já tenho problema de ter compulsão alimentar. Eu já tenho problema de ter que estar controlando diversas questões do meu emocional e de como eu lido com o alimento no meu dia a dia, todo dia. Então, se eu de fato não sigo uma dieta saudável e equilibrada, fica muito pior, gente, porque tem alimentos, e aí eu tô falando do carboidrato simples, eu tô falando dos doces, do açúcar, que eles nos fazem querer mais e que eles só aumentam e pioram nossa compulsão alimentar. Então, são alimentos que quando tu se acostuma a comer, tu quer cada vez mais. Entende? É cada vez mais difícil você se controlar. Então é muito importante você tentar seguir uma dieta saudável. Além de, é claro, tentar ter uma boa noite de sono, que é uma coisa que quando você é novo, você não prioriza tanto ter uma boa noite de sono, você acha besteira. Hoje em dia, na idade que eu tô, e olha que eu ainda sou nova, mas na idade que eu tô de 28 anos, eu já percebi, pra mim é muito importante ter uma boa noite de sono. Porque senão, gente, no dia seguinte, as dificuldades que eu vou ter pra tudo são muito maiores. Desde exercício, desde disposição,
até a vontade de comer, ou então a preguiça de cozinhar algo saudável, comer junk food, tudo isso, gente, dificulta muito quando eu não tô com o meu descanso em dia. Truques também da sua rotina, sabe? Então, exercício, horário pra comer, todas essas coisas que podem te ajudar a controlar a sua compulsão alimentar. Então, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar sobre compulsão alimentar e sobre a minha compulsão alimentar. Eu peço desculpas se esse vídeo ficar muito longo, mas é porque realmente eu acho que é um assunto importante a gente falar e a gente normalizar falar sobre isso e a gente perceber que há níveis de compulsão alimentar e que muitas vezes a gente tem e a gente não percebe, mas que é de fato a compulsão alimentar que não tá deixando a gente seguir uma alimentação saudável, seguir uma dieta, nos manter focada. E que quando a gente realmente quer emagrecer, a gente tem que entrar em todo um tratamento multidisciplinar, pensando no nosso emocional, no nosso psicológico e no nosso físico também. Então é tudo junto, sabe? Eu acho que eu fui clara e eu espero muito ter conseguido ajudar algumas de vocês. Bom, minhas lindas, maravilhosas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo imenso pra vocês, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, enviar o vídeo para suas amigas, que pode ajudar elas também. Ah, e me segue lá no Instagram, tá? Um beijo imenso pra vocês e até o próximo vídeo.